Fala, galera, ó, pizza de Blasi, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. Essa questão de copiar ipsiliteris o que vem da Europa foi ruim para a imprensa brasileira também. Sim? Na cobertura do futebol. Eu sempre uso um exemplo, aliás, o Tchau pode até falar para vocês sobre isso. Essa figura do Zagallo como o homem da amarelinha, o brasileiro, o patriota, o apaixonado pelo futebol, embora o Zagallo tivesse uma história na seleção desde os anos 50, ela ganha muito vulto na Copa do Mundo de 1994. Na verdade, ainda em 1993, no período das eliminatórias, por conta de algo que era característica da nossa cobertura esportiva e que parou de ter. O que é que eu estou querendo dizer? Se isso acontecesse hoje, a gente talvez não tivesse o fenômeno Zagallo. Eu vou explicar. Em 1993, a gente já tinha as entrevistas coletivas. Essa coisa chata. Você acha chata as coletivas? Muito. Chatíssimo. Mas a gente tinha uma coisa na época que era a seguinte. Eu não participei dessa cobertura, mas eu sei que era assim. Acabava o treino da seleção, o jornalista primeiro ficava no gramado. E acabava ali, virava uma grande resenha. Eu peguei cobertura de clube de futebol que era assim também. E você falava com quem você quisesse. Fulano, fala aqui comigo. Opa! O cara, não quero falar agora. É como se fosse uma espécie de zona mista, mas uma zona mista que o cara não te desprezasse, entendeu? Na zona mista, o jogador tá lá, de vez em mete um fone no ouvido e vai embora. Finge que você não existe. Ali, o cara pelo menos tinha que falar contigo. Muito o que fazer, né? Assim, não quero falar agora, tá? Beleza, era uma coisa muito mais intimista. Como é que nasce a história do Zagallo? Seleção brasileira tomando porrada, perdeu pra Bolívia, não sei o que e tal. Aí Granja Comari. Aí tá todo mundo lá reunido, todo mundo esperando os jogadores sair, a coletiva acho que era com Parreira, e tá o Zagallo isolado num canto, sem ninguém falar com ele. Aí, daqui a pouco, alguns jornalistas se aproximam dele, poucos, e começam a falar com ele. E aí ele vai se exaltando, vai começando a falar alto, assumindo pela primeira vez a posição de para-raio do Parreira. E aí quem estava ouvindo foi se aproximando. Então aquilo que eram uma, duas pessoas, se formou um bolo em volta do Zagallo e se transformou no assunto principal da seleção brasileira no dia seguinte nos jornais. Repito, uma época que o jornal tinha muito mais relevância do que tem hoje. E foi magnífico para o Zagallo, porque ali ele se apresentou como o senhor futebol brasileiro. E ali a figura do Zagallo passou a ser... Até porque ganhou, né? Chegaria um ano depois de ganhar a Copa do Mundo. A história do falta 7, falta 6, falta 5. Se criou uma aura ali em torno do Zagallo, que ali o Zagallo deixou de ser um simples operador do futebol brasileiro e passou a ser um mito do futebol brasileiro ali. Muito por conta daquela entrevista. Aí eu te pergunto, se a gente só tivesse a zona mista ou a entrevista coletiva em 1993, será que tinham falado com o Zagallo desse jeito? Porque o Zagallo não procurou ninguém para falar. O Zagallo foi procurado e no momento que ele foi procurado, ele se abriu, ele se soltou. E esse negócio da zona mista, da entrevista coletiva, e com todo respeito aos assessores de imprensa que trabalham nos clubes, que tem hoje em dia que trabalhar dentro desse parâmetro chulo que foi estabelecido, mas que para mim é chulo, o nosso trabalho foi muito atrapalhado nesse sentido. E foi piorado, tá? Porque, assim, a cópia do sistema europeu é tão grande que era assim... Eu ainda peguei um tempo que as entrevistas coletivas eram diárias. Todo dia, ou um jogador falava, o técnico falava na sexta-feira quando o jogo era domingo, falava na sexta quando o jogo era no sábado. Enfim, a gente, mal ou bem, ainda tinha um conteúdo. Agora, pelo que eu sei, um tempão que eu não vou a clube. Pelo que eu sei, às vezes nem se fala mais. A maioria Uma das vez vezes, na não. vida, outra na... Bruno Henrique deu uma entrevista outro dia, né? Foi o primeiro jogador do Flamengo a falar em entrevista coletiva sem ser apresentação em muito tempo. Muito tempo. Aí como é que você faz para produzir conteúdo de qualidade se você não tem acesso? Aí eu dou meus parabéns, principalmente ao pessoal que trabalha em site e consegue tirar leite de pedra, porque é fogo. No meu tempo, a cobertura era muito baseada no que se falava, e no que se falava em on. Né? Então você tinha entrevista, você falava com o cara ali. Depois disso, não, você olha uma matéria hoje do GE,
Se não for de coletiva, você não tem uma aspas, você não tem uma pessoa falando. Ou você confia pra caramba no repórter, e aí a credibilidade é fundamental nesse sentido, ou então você corre o risco de cair numa armadilha. Mas muito por conta do formato que passou a ser usado no trato da imprensa com os clubes de futebol hoje, que pra mim é um formato horrível. Torço muito pra que um dia acabe, mas acho muito difícil que acabe. A Conmebol, todo jogador tem que passar na zona mista. Passar, né? Ele vai Não parar, necessariamente falar. mas todo jogador tem que passar na zona mista, na Conmebol. E aí tu chama, o cara quiser falar, ele fala. Tem jogador que realmente, quando tu falou, bota o fone E vai embora. e passa Finge que você não direto. existe. Mas ele passa, tem que passar na zona mista. Agora, na Campeonato Brasileiro, Carioca, é um jogador lá que eles escolhem, vem normalmente repetido. Pra TV, né? Não, pra falar com todo mundo ali na zona mista. Ah, mas, tá. Entendi. Mas é um jogador que vem, Escolheram o Varela ontem, né? No jogo que a do... assessoria escolhe. Ou seja, é uma escolha absolutamente Alguém aleatória. escolhe, né? Alguém escolhe. É. Vem só um jogador pra poder falar. Acabou, irmão. E eles repetem. Aí tem jogador que não fala nunca. E aí no dia seguinte, quem é que vai trazer um conteúdo diferenciado dessa forma? Você não arruma conteúdo nenhum. Esse é aquele zona mista, cara. Eu vou te falar, se você não pegar um jogador sozinho, igual né, na Conmebol, tu até consegue, é difícil. E quando tu chegar, se ele parar, alguém vai vir pra poder colocar o celular, o microfone junto contigo ali. E aí já perdeu a exclusividade. Mas isso mesmo de ter exclusivo hoje em dia, ninguém tem mais. A exclusiva é assim, uma vez ou outra com um Globo, que é patrocinador do campeonato, aí consegue lá uma entrevista com alguém dentro do Flamengo, aí ele vai lá fazendo, mas muito raro. Isso que é a cobertura esportiva, pra mim, hoje é a cobertura mais chata que tem. Muito raro. E você lê, sobretudo. Assim, pra você ler, é muito difícil. Assim, a não ser quando tem um furo, quando tem uma informação privilegiada. Geralmente não muda muito, né? Mas Não tá, ser uma análise tática, isso aí é um conteúdo que vai... tá muito você chato. você vai Essa tendo questão outras da opiniões análise ali. tática é uma coisa bem legal que surgiu recentemente, mas que, na minha opinião, ainda tá ali Fase encontrando inicial. uma melhor forma de ser transmitida para o público de uma forma mais acessível, sabe? Uma forma melhor de ser compreendida pela massa. Público Talvez específico seja isso. gosta disso. Não, então, mas o grande desafio é você fazer o público que não é específico Exatamente. se sentir entender. atraído. Não, Mas é um desafio. Então, e pra ele se sentir atraído, isso tem que ser mais fácil de ser compreendido. Tipo, o Vila Mas você Franca, não pode- grande Vila Mas Franca. você não pode ficar preso a isso. Fala. Não, eu sei, só que você, pra passar essa mensagem, você tem que deixar isso mais claro. Tipo, ele fez uma pergunta, o Vila Franca, sobre overlap. Lá, acho que foi pro Sampaoli na época, se eu não me engano. Cara, pô, será que não tem um outro termo que você possa usar, que seja mais compreendido? Você pode até falar aqui e tal, só que explica o que é. Contextualiza, né? Sabe? Porque senão fica muito... É uma coisa difícil. Eu acho que com o tempo vai acabar se Cara, resolvendo. com certeza você teve um professor que tinha um vocabulário, sabe, muito formal, e você tinha um outro que tinha um pouco, não informal, mas um pouco menos formal, e ele passava a mensagem melhor do que esse formal, porque às vezes ele fala a sua língua, sabe? João Saldanha. Então, Leiam João, Amanhã a gente vai leia ter João aqui Saldanha. O Falso 9, que é específico. Ele é um canal de análise. sim, Ele é um canal que faz só isso, né? De vários aspectos e tal, de jogador, de time, que seja, ele vai fazer ali. Ele tem um canal, ele tem um Instagram, ele tem um Twitter grande, né, pra caramba, mas não tem um canal grande pra caramba. Por quê? Porque é um público muito nichado. Por que o meu canal também? Meu canal sempre foi nichado pra análise tática. Sempre foi. Depois, com o tempo, é que mudei, porque conforme tu vai ficando também conhecido, as próprias pessoas vão chegando em você pra te dar informação, né? Pra te Natural. passar. Pô, naturalmente, hoje meu canal dá muita informação. Eu gosto das análises, mas hoje eu faço bem menos análise do que eu fazia antigamente. O Godoy subiu, o Godoy ele faz análise, mas ele faz muito vídeo que às vezes dentro da análise, mas falando de outros aspectos, chama mais gente. sim. Então se você ficar, o público de análise, ele é bem restrito. Tem um programa E cujo amanhã a gente vai nome... conversar isso com o Falso 9. Tem um programa cujo nome eu não vou lembrar, do canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa de Futebol.
que é num determinado dia da semana à noite, que trata só de questões táticas. Inclusive, um dos participantes do programa é aquele rapaz que foi assistente do Gesualdo aqui no Santos, Sim. Pedro Bolsas. Isso. Pedro Bolsas. E o programa é muito bom. É muito bom. Ele é dinâmico, ele é brincalhão, e ele conseguiu transformar um assunto muito acadêmico, que é a questão da análise tática, ali, naquele contexto, e aí, evidentemente, dentro da cultura de Portugal, dentro da forma de pensar de Portugal, eles conseguiram resolver muito bem essa questão. O programa é solto, é leve. As pessoas que, mesmo que não curtam tanto o futebol, elas acabam naturalmente sentando para assistir porque o clima do programa é leve. Gostei muito. Eu vou tentar achar o nome desse programa para te mandar, ver se tem algum eu corte. já vi um tempo atrás aí. Pede pra gente encerrar aqui, Vamos até encerrar. pela questão A gente do tá no horário. horário. Quero que você fale o seguinte, você é Flamengo, cobre o Flamengo. Cubro não, eu acompanho, né? Acompanhe, né? Você gosta do Fernando Gil lá, que você Meu é amigo, fã pô, professor fã Fernando do Gil. Fernando Gil. Uma Ele, das figuras mais engraçadas e mais inteligentes que eu conheço. Pô, ele é fã do Fernando Gil. como é que o cara pode ser, ao mesmo tempo, tão acadêmico e tão, desculpa o tempo, tão escroto? Um equilíbrio. São dois Fernandos num só, mas o cara é sensacional. Um dos bons amigos que eu fiz nos últimos tempos. Tô esperando, Fernando Gil, você vir aqui. Hein? Aceitar o convite. E aceitar, ele já aceitou, ele só enrola também. Ele, João Messi, porra, esse pessoal. Só pra gente fechar aqui, ô Fred. Tite, 2024. Confiante no Flamengo, confiante em Tite, nos reforços estão chegando. Rapidamente pra poder a gente encerrar nossa Eu vou te dizer que, podcast de hoje. tirando, e talvez, tá? A lateral direita, que, pelo menos no primeiro jogo, eu gostei muito do que eu vi do Varela ontem. Mas talvez o Flamengo nem precisasse de reforços para tocar o barco com o Tite. É óbvio, os reforços vão ajudar e vão melhorar ainda mais o trabalho. Mas, assim como para o Palmeiras, Abel é peça fundamental e o Palmeiras gasta com o Abel rios de dinheiro e não investe em jogadores e o Abel segura a onda, algo parecido poderia muito bem acontecer com o Tite caso ele não tivesse os reforços. Mas ainda bem que ele vai ter. Eu li hoje que o Vinha está próximo de acerto. Duvido que o Ortiz não comece o Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo. Vai demorar, vai se arrastar, mas no fim das contas eu creio que ele venha. E é um treinador que vai colocar o Flamengo jogando muito competitivamente e com muita responsabilidade, com muito interesse. Interesse este que a gente já percebeu ontem. Era um jogo meio morto, jogo de começo de temporada, e o Flamengo lutou, o Flamengo brigou, o Flamengo competiu, como raras vezes fez antes dele na temporada passada. Isso por si só já me deixou muito satisfeito. É um treinador que é pragmático, que faz aquele jogo que a gente viu, ora marca a saída de bola, ora recua. Não é como o Jorge Jesus, que tenta enfiar a faca e matar logo o adversário. É outro padrão, a gente não pode exigir do Tite o que é o Jorge Jesus. Mas a gente pode exigir do Tite um time competitivo e organizado. Isso eu não tenho a menor dúvida de que o Flamengo vai ter. O Flamengo vai ser campeão? De alguma coisa eu tenho quase certeza de que vai. Mas pode ser campeão até de tudo. Agora, que vai disputar tudo, isso eu não tenho a menor dúvida. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.